No programa Escola Bíblica de hoje, eu vou terminar o tema de ontem, que é transtorno obsessivo compulsivo, e também vamos falar o que é o transtorno pós-traumático. Quais são os sintomas, causas e como a palavra de Deus pode nos ajudar a encontrarmos a saída deste problema que pode destruir a vida e a família de quem está enfrentando essa situação. E agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria ter a sua companhia. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus através do nosso guia de estudos, que nessa temporada tem um ar técnico, porque está trabalhando questões emocionais, mas sempre apresentando como a Bíblia, como o Senhor Jesus pode nos ajudar quando nós enfrentamos problemas que estão relacionados à nossa saúde emocional. Sentimentos, a ciência do existir é o nosso guia de estudos desta temporada. Mas neste momento, antes da oração, antes de a gente entrar no tema, eu quero mais uma vez, como falei semana passada, conversar agora com o pastor Felipe e a gente vai para Manaus. Isso mesmo! Pastor Felipe, que é o coordenador de todos os alunos da Escola Bíblica na cidade de Manaus e que está preparando um evento muito especial para a gente. Pastor Felipe, dia 3, vamos retomar aquela informação de semana passada. Dia 3, nós temos um encontro especial aí na Igreja Adventista Comunidade Ser, em Manaus, é isso? Perfeito, pastor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou aqui na Igreja da Comunidade Ser. Você já passou por aqui, talvez na outra vez que você veio aqui. Isso aí. Nós estamos aqui para dizer que nesse local aqui, nessa igreja, no dia 3 de dezembro, nós estaremos fazendo o nosso Novo Tempo em Concert, que é um momento todo especial para nos encontrarmos com os nossos amigos da TV Novo Tempo. Então, se você assiste TV Novo Tempo, gosta de assistir os programas da TV Novo Tempo e mora aqui em Manaus, você é o nosso convidado especial para estar aqui com a gente. Dia 3, qual é o horário mesmo, pastor? Olha, vai ser no dia 3 de dezembro, às 18 horas. 18 horas. Sábado, dia 13 de dezembro, às 18 horas. Pastor, mas ao longo da semana nós também temos uma novidade para os nossos telespectadores. Fala para a gente. Olha, queridos, a novidade é simplesmente maravilhosa, porque nós vamos estar recebendo aqui na cidade a gravação da Escola Bíblica Novo Tempo, a temporada que vai ao ar na Novo Tempo no mês de janeiro. Então, você está sendo convidado para estar aqui, ó, nesses bancos aqui que você está vendo aí, ó, para estar aqui assistindo e participando junto conosco e também com o nosso querido pastor Gilmar Batistotti, esse que vos fala logo aí no programa Escola Bíblica Novo Tempo. Muito bom, pastor. Eu vou te convidar para voltar semana que vem para dar os detalhes, o horário, o que a gente vai ter ao longo da semana para os amigos que estiverem aí. Mas então, a partir do dia 3, eu estarei aí com vocês e os nossos amigos, telespectadores da Novo Tempo de Manaus, alunos da Escola Bíblica, você vai poder acompanhar a gravação. Como a gente faz aqui, vamos fazer desse local, da igreja ali, um local de gravações. E você é o nosso convidado. Pastor Felipe, um abraço, prepare o açaí, prepare o tambaqui e o matrinchã, é isso? Matrinchã, peixe maravilhoso, pastor. Já vamos preparar aqui para o senhor, viu? Seja muito bem-vindo a Manaus. Obrigado, pastor. Um abraço, que Deus continue abençoando você. Até mais. Nos encontramos dia 3 de dezembro.
Muito bom, você é o nosso convidado especial a partir do dia 13 de dezembro, na Igreja Adventista da Comunidade Ser, em Manaus. Nós vamos estar no dia 3, às 18 horas, e durante a semana, fazendo as gravações da temporada de férias, vamos estudar a revista O Espírito Santo. Você vai ficar encantado com esta pessoa da divindade que intercede por nós. Essa pessoa da divindade que trabalha no nosso coração para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Jesus Cristo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Eu sei que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, porque aí a gente vai com o tema até o final, tá bom? Não sai daí, na volta a gente ora e a gente estuda o tema de hoje. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente tirou esse primeiro momentinho para a gente conversar com o pastor Felipe, porque no dia 3 de dezembro nós estaremos na cidade de Manaus gravando nossa temporada de férias, estudando a revista Espírito Santo. Nós vamos, na Igreja Adventista da Comunidade de Ser, fazer as gravações. Você que é de Manaus, você que é aluno da Escola Bíblica, é o nosso convidado especial. Quero concluir agora o tema de ontem, que é o nosso estudo número 6, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vai trabalhar agora o transtorno obsessivo pós-traumático, tá? Mas eu quero concluir porque a gente... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É esse o verso que eu quero apresentar. A gente apresentou ontem que o transtorno obsessivo compulsivo está relacionado ao nosso nível de ansiedade, do peso que se coloca sobre nós, daquilo que nós não podemos controlar. Quando a gente trabalhou a ansiedade, a gente viu que é um excesso de futuro. Não há nenhum problema se a gente deseja coisas para o futuro, mas quando isso tira o nosso estado psicológico normal, a gente precisa buscar ajuda. E o transtorno obsessivo compulsivo é criar rituais para aliviar essa ansiedade. E o mundo moderno, a forma como às vezes nós educamos e somos educados ou colocamos sobre os nossos filhos um peso, faz com que a gente se angustie. E ontem eu li o texto que Jesus fala em Mateus capítulo... Deixa eu só voltar aqui. Mateus capítulo 7, né? É isso? Isso, 7, 21 a 23. A gente viu que o nosso pensamento é aqui que geram as nossas ações equivocadas. O nosso distúrbio de pensamento vai gerar essas ações. E esse texto de Mateus 11, 28 a 30, que é muito conhecido, talvez deva ser partilhado, e eu quero colocar para você: compartilhe junto com as pessoas que estão na sua casa e que talvez não tenham controle sobre os pensamentos e estejam desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo, criando rituais para aliviar a sua angústia. Como igreja, como comunidade religiosa, esta é a mensagem dita por Jesus. Vinde a mim, que nós devemos compartilhar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma comunidade religiosa tem que, primeiro, convidar para que uma pessoa que está vivendo a ansiedade e desenvolvendo esses rituais compulsivos encontre nela, na comunidade, em Jesus, alívio. As palavras aqui devem ser consideradas. Olha só, primeiro, cansado e sobrecarregado, um peso que ele não pode suportar, ou além do que ele pode suportar. E o contexto é ações dos líderes religiosos que colocavam sobre aqueles
que queriam encontrar paz na vida, ações que estavam além do que eles suportavam, do que eles não podiam encontrar, não podiam alcançar. Além disso, uma opressão de um império que exigia, que forçava e que trazia sobre eles também peso. O Senhor está dizendo, vem a mim, você que está cansado, que está carregando um peso além das suas forças. E o Senhor vai dizendo, por quê? Porque o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a canga é aquela canga colocada sobre o pescoço do boi, da junta de boi, onde está o boi velho e o boi novo. Coloque a minha canga sobre você, porque o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai achar descanso para a vossa alma. A palavra de Deus, os ensinos de Jesus, devem ser apresentados para aqueles que sofrem, que são oprimidos pela ansiedade e criam esses rituais obsessivos. A palavra tem que ser apresentada como um alívio. Os ensinos de Jesus são um alívio. Quando o Senhor me orienta para aquilo que eu devo fazer, o Senhor está dizendo, eu paguei o preço por você. Fica do meu lado. Fica do meu lado. Eu vou mostrar para você o caminho. Eu gosto muito quando João vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundância. Eu vim trazer paz para você. E uma comunidade religiosa deve apresentar esta paz. Estou falando para você que vive ansiedade e está desenvolvendo transtornos obsessivos, compulsivos. Venha para o Senhor Jesus. Ele quer te dar paz, alívio, conforto. Eu clamo por isso. Eu clamo em nome de Jesus que você encontre nele este alívio. Mas talvez eu estou falando para você que hoje está enfrentando o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Um transtorno de ansiedade que se desenvolveu após um evento ou uma situação de natureza excepcionalmente catastrófica ou ameaçadora. Você passou por uma situação terrível. Você testemunhou, vivenciou ou foi confrontado com algum evento que envolveu morte, ferimento grave, real ou imaginário? Ou você sofreu ameaças que envolveram sua integridade física? E isto traz para você um estresse pós-traumático? Dá para entender como a doutora Rosana define? Você presenciou uma situação de colocar sua vida em risco de alguém, ou você viu alguém perder a vida, você sofreu algo e isso está afetando sua vida. Isso é o que nós chamamos de transtorno obsessivo, ou melhor, transtorno de estresse pós-traumático. Na sequência, isso está te trazendo efeitos, recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, porque esses são os efeitos que causam na mente, incluindo imagens, pensamentos ou percepções. Em crianças pequenas podem ocorrer jogos repetitivos com expressão de temas ou aspectos do trauma. Isso se repete na mente, e vai trazendo um efeito de angústia, de ansiedade para você. Você talvez tenha sonhos aflitivos, recorrentes com esse evento. Em crianças podem ocorrer sonhos amedrontadores, sem um conteúdo identificável. Dá para entender quais são os efeitos? Você imagina o ambiente e isso angustia. Você tem sonhos e isso te angustia. E na criança, ela não consegue nem identificar. Você passou por uma situação assim? Você está passando por um estresse
pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático. E esses efeitos estão sobre você? Quais seriam as formas da gente encontrar saída para que isso não nos oprima? Por que se tornou um transtorno? Porque tirou sua vida do seu estado psicológico normal. O seu nível de ansiedade subiu de forma tão grande que isso se tornou terrível para você e sua vida não consegue voltar ao normal e você tem que buscar ajuda para isso. Vamos lá, sequência, vamos aprofundar. Terceiro efeito, a pessoa age ou sente como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Inclui um sentimento de revivência da experiência, ilusões, alucinações. Em crianças pequenas pode ocorrer reencenação específica do trauma. Olha que coisa impressionante. Outro efeito, sofrimento psicológico intenso quando da exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático. Ou seja, algo que fez lembrar, trouxe novamente sofrimento psicológico. E lembra bem, quando a gente fala do sofrimento psicológico, às vezes parece ser uma dor que ele não encontra aonde está doendo. Quando é uma dor física, doeu, ele identificou. A dor psicológica, o sofrimento psicológico, parece que não tem um lugar em que isso está se identificando. Sequência, para a gente pensar. Quinto efeito, reatividade fisiológica na exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento. Então, ele sente no corpo. Então, ele sente na mente, mas ele sente no corpo, fisicamente. Olha que coisa impressionante. Ele também é afetado. Quando a gente estudou lá no início, na introdução, não sei se você acompanhou, nós somos corpo, mente e espírito. Não existe separação. Deus nos criou como um ser só. E nós citamos passagens bíblicas onde o evento estava associado ao sentimento, mas o texto bíblico se refere àquilo mexeu nas suas entranhas. A palavra original é no seu intestino. Tanto no Antigo Testamento, no episódio de José, quando reencontra os seus irmãos, após os anos de separação, que eles o venderam, quanto Jesus, quando Jesus encontra ali o filho da viúva de Naim, que estava morto, ele vai ressuscitá-lo. Aquilo faz com que ele sinta nas entranhas a associação. E aqui, o efeito do estresse pós-traumático traz reações físicas. Sintomas: esforço no sentido de evitar pensamentos, sentimentos ou conversas associadas com o trauma. Segundo, esforços no sentido de evitar atividades locais ou pessoas que ativem recordações do trauma. Terceiro, incapacidade de recordar algum aspecto importante do trauma, ou seja, ele não consegue enfrentar essa situação. Quarto, redução acentuada do interesse ou da participação em atividades significativas. Ele começa a se isolar, não quer ter esse contato. Sensação de distanciamento ou afastamento em relação às outras pessoas. Faixa de afeto restrita, como a incapacidade de ter sentimentos de carinho. Veja como esse estresse pós-traumático vai afetando o indivíduo emocionalmente. Sentimento de um futuro abreviado. Por exemplo, ele não espera ter carreira profissional, casamento, filhos ou um período normal de vida. Ele chega ao extremo, ele não tem disposição para seguir vivendo. Ele vai perdendo o sentido. Ele não quer uma longa vida. Aquilo o afetou de forma tão forte, aquilo que ele presenciou, a perda ou aquilo que ele sofreu,
né, um ferimento grave, uma ameaça, perda da vida, ouviu alguém perdendo a vida, isso abalou o seu estado emocional. E agora, para a gente dar o caminho, tratamento, psicoterapia, ela deve ser em nível pessoal, e a doutora Rosana destaca isso no guia, e familiar, porque todos devem estar relacionados aí nessa busca de solução. A ação medicamentosa e o estilo de vida que vai proporcionar, junto com essas ações, um novo caminho, um novo significado para viver. E eu sempre digo, queridos, Deus nos encaminha a buscarmos um bom psicoterapeuta. Deus nos encaminha para buscarmos um bom médico que nos dê uma boa ação medicamentosa dentro do grau de necessidade. E para concluir, como a palavra de Deus pode nos ajudar? Como você pode compartilhar com alguém? Ou talvez eu estou falando para você que esteja passando por essa situação. Lembra que a Bíblia não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Quando a gente lê Isaías capítulo 43, 18 e 19, esse é o contexto da invasão de Babilônia e da opressão que Babilônia estava causando no povo. Como aquilo geraria naquele povo traumas terríveis, sendo levados cativos para uma outra nação. E o Senhor faz a promessa: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo a luz, porventura não percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu já li esse verso aqui algumas vezes, mas eu gosto. Nós não podemos ser escravos daquilo que aconteceu. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu queria te dizer que não existe nenhuma dor, não existe nenhuma situação que você passou que o Senhor não possa agir de forma sobrenatural, que o Senhor não possa agir através do Espírito Santo, ou que o Senhor não possa usar um médico para te ajudar, um terapeuta, um psicólogo para te ajudar. Não existe. Creia nisso. A sequência, a palavra de Deus nos enche de esperança, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossas falsas ideias e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Lembra bem que as armas que nós temos para enfrentar as situações são armas poderosas que vêm do Senhor, muitas vezes através da boca de alguém, de um profissional, da ação de alguém, da ação de um profissional. É isso mesmo. Creia que Deus pode dirigir e aliviar e tirar e fazer você superar esse estresse que você vive após passar por um trauma na sua vida. Creia nisso. O poder de Deus, ele existe e ele é presente e ele é real. A palavra nos enche o coração de esperança. Salmo 55, verso 1 e 2, o clamor de Davi, eu termino com ele: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e eu ando perturbado. Versos 4 e 5. Estremece-me melhor no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Estremece o meu peito e o meu coração. A dor, mas aqui a busca pela solução. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha
voz. Você deseja isso nesse momento? Seu peito está estremecendo, seu coração. Queria dizer para você que existe um Deus que se preocupa com você. E eu quero orar nesse momento para que você supere o trauma. Pai, eu não sei a dor que o nosso telespectador está passando, mas eu sei que em Ti há solução. Em nome de Jesus. Amém.